Os números em inglês. Nesse vídeo você vai aprender tudo que você tem que saber sobre os números em inglês. Mesmo que você já tenha uma noção, muita gente fala, não, os números em inglês é fácil, eu já sei, é 1, 2, 3, 4. Mesmo assim que você já tem uma noção, eu garanto pra você que você vai aprender alguns detalhes sobre os números que você não sabia. E se você não sabia nada, você vai aprender tudo. Então, bora pro vídeo. Vamos começar com os números de 1 a 10, isso é super simples, a maioria de vocês deve saber, mas pra quem não sabe, rapidinho, números de 1 a 10 aqui na tela, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui não tem mistério, se você não sabia, é só decorar aqui, é decoreba mesmo, não tem um macete, não. Simplesmente decora isso aqui, é o primeiro passo, é você saber de cabeça, sem nem pensar, os números de 1 a 10 em inglês. Agora os números de 11 a 19, aqui na tela para nós. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Perceba que os números 11 e 12, né? 11, 11, cada um tem um nome, né? 11 é 11, 12 é 12. Agora, do 13 ao 19 tem um padrão, que sempre tem o teen no final. 13, 13, 14, 14, 15, 15 e assim por diante. Então, 11 e 12 é diferente. 11, 12. Depois, sempre tem o teen no final. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É isso aí, até o 19. Agora, um detalhe é que quando você fala, por exemplo, quando você fala 15, 15, a sílaba forte, né, onde tá ali, onde tem o stress, onde você vai enfatizar, é o teen no final. Então, quando você pronunciar 15, você não deve falar 15. Não é o fifth que é forte, é o teen que é forte. Então, em vez de 15, você fala 15. O 17 não é 17, é 17. O teen sempre dá uma ênfase nesse teen. 17, 19, 19 e assim por diante, ok? Agora entrando aí na casa do 20, 30, 40 e assim por diante, vamos lá. E aqui começam os detalhes, tá? Porque aqui tem os detalhes de pronúncia que é meio chatinho assim, mas você vai pegar no vídeo. Vamos lá. 20, 20 ou 20. Então, 20, você pode falar 20, 20, tá correta essa pronúncia, ou você fala 20. Ó, preste atenção, ó. 20 ou 20. 20. Ambas as formas de pronunciar estão corretas. 30, 30, 30 é uma palavra um pouco difícil de falar, porque tem esse TH, na verdade, para quem tá começando, é uma daquelas palavras que dá trabalho, né? 30, porque tem o TH no começo, tem que colocar a língua no meio do dente, e aí, ó, 30, 30, 30. O que eu recomendo é você ouvir muito e tentar imitar. Não é o meu vídeo aqui, né? Vai no Google Translator. Tem muita gente que fala, o Google Translator não é muito bom, ou alguns dicionários. Procura um lugar onde tem a pronúncia para você ouvir certinha do 30, 30. E aí fica ouvindo bastante, ouvindo. Não é uma coisa que você vai conseguir da noite pro dia. Mas aos poucos, você estando aware, você estando ciente da pronúncia, escutando bastante, tentando imitar, você vai pegando a manha, né? 30, 30. 40, 40, 40. Veja que escreve, né, forte, mas você não fala 40, né? Não, mais comum, principalmente nos Estados Unidos, é 40. É quase um 40, né? 40, 40. Eu acho isso aqui meio de boa de falar. Esquece como escreve e só pensa, ó, 40, 40, 40, 40, 40. Mais fácil que o 30, que é um pouquinho chato porque tem o TH no começo, né? 30. 50, 50. Essa é fácil. 50, 50. Aí você pronuncia o T mesmo. 50, 50 é 50. 60, 60, 60. Também não tem problema na pronúncia. 60, 60. 70, 70, 70. Aqui, veja que tem o T no final. Você pode falar 70. Se você quiser falar 70 com esse T no final, tá tranquilo, tá certo, não tá errado. Mas o mais comum é você ouvir um 70, 70, como se o T ali desaparecesse, né? 70, 70 é a pronúncia mais comum. 70 é mais certinho ali, 70. Mas, no geral, as pessoas não falam assim, falam 70, 70. 80, 80, 80. 80 é parecido com o 40, o 40, né? Que tem esse ri no final. 40, ó. 40, 80, 80. É um 80, né? 80, 80, é 80. Ah, mas eu quero falar 80 com T. Pode falar 80, 80. Mas não é muito comum aqui nos Estados Unidos. O mais comum é 80, 80, 80. 90, 90, 90. O 90, ele parece ter um D no final. Veja que, se você quiser falar 90 com T, pode falar, mas o mais comum,
90. Um D, pensa um D de dado, bem rápido, assim, um D. Faz, ó, D. 90. Essa é a pronúncia que eu mais escuto. Uma coisa importante, quando a gente fala de pronúncia, tem muita gente que fala, não, essa é a pronúncia correta, é assim que fala. Não, pronúncia tem muita, é igual o português. Você vai no Brasil, no sul fala de um jeito, no norte de outro jeito, no nordeste de outro jeito, no centro, cada lugar do Brasil fala de um jeito diferente. O inglês é igual, cada lugar dos Estados Unidos fala de um jeito diferente, só que é pior ainda, porque tem na Inglaterra, tem na Austrália, tem no mundo inteiro. Então a pronúncia varia. Então o que eu tô falando aqui não é o certo e o resto. Não. É o jeito que eu mais uso e que eu mais escuto. É um dos jeitos corretos, ok? Mas se você vê um outro jeito e você sabe que é correto, você pode falar também. Então, voltando ao 90, né? O jeito que eu mais escuto, 90. Com um Dzinho bem rápido no final. 90. Esse é o 90. Recapitulando então essa parte, vamos passar tudo direto. 20 ou 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, né? Do 20 ao 90. Agora vamos para o 100. Como é que você fala 100 em inglês? Para falar 100, você pode falar 100. 100 é 100. 100 seria 100. Então você pode falar 100, 100, que é 100, ou 100. 100 é uma variação de 100, significa a mesma coisa. Então é 100 ou 100. Ambos estão corretos. Daí, para falar 200, 300, 400, você vai falar assim, ó, 200. 200, né? Então, 100 é 100, é 100. 200 é 200, 200. 300, 300. 400, 400. 500, 500. E assim por diante. 600, 600. 700, 700. E assim por diante. E agora, por exemplo, se eu quiser falar assim, 147. Como é que eu falo 147? Ora, só você pensar. 100, como é que fala 100? 100. Como é que fala 47? 40, 47, 7. Então 47, 47. Aí para falar 147, você vai falar 147. 147. 147. E aqui tem um detalhe. Eu lembro, em muitos cursos de inglês, era ensinado que assim, para falar 147, 147, você tinha que falar 147. Era tipo uma regra. Para falar 147, você fala 100, 100, aí você coloca and, que é tipo e, 47. 147. Seria 147. O que acontece? Esse and que você coloca aí no meio, na Inglaterra, eles falam. Então, na Inglaterra, é comum você falar 147. Tipo, 147. Ou seja, 147. Porém, nos Estados Unidos, isso não é muito comum, não. Nos Estados Unidos, o mais comum é 147. Eles falam assim, 147. 147, 147. Então, muita gente falava, não, se não tiver o and ali, tá errado. Não tá errado. Principalmente nos Estados Unidos, não é muito usado não esse and no meio. Então você pode falar, tanto faz, pode falar 147 ou pode falar 147. Ambos estão corretos. Mais um exemplo, só para fixar, imagina que você quer falar 236. 200, 200. 36, 36, né? 36. 236, 236. Ou, se for lá na Inglaterra, 236. Ambas as formas estão corretas. Mas agora, passando do 100, vamos para o 1000. Como é que você fala 1000? 1000 você fala 1000 ou 1000. 1000 é 1000. 1000 é tipo 1000. 1000. Ou você pode falar 1000, também é 1000. É igual, né? Tem o 100, você pode falar 100 ou 100. O 1000 também, você pode falar 1000 ou 1000. Aí para falar 2000, você vai falar 2000. Para falar 3000, você vai falar 3000. E assim por diante. 4000, 4000. 5000, 5000. 6000, 6000. E manda daí para frente. Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, 1500. Como é que é 1000? 1000. Como é que é 500? 500. Então eu posso falar 1500, né? 1000, 1000, 500, 500. 1500, 1500. E se eu quiser falar 2361? Pensa aí, 2361. 2000,
2000. 300, 300. 61, 61. Aí você vai falar 2361. 2361. 2361. Literalmente é 2361. 2361. Até confundiu na mente, número confunde a mente. 2361. Bom, agora nesse ponto você já tem uma noção, você já sabe praticamente tudo que você tem que saber sobre números em inglês, porém, tem um pequeno problema aqui, é o problema dos números em inglês, que é o seguinte: se você começar a ver vídeos em inglês, se você viajar, vir aqui para os Estados Unidos, sair na rua, falar com as pessoas, cedo ou tarde você vai ouvir alguém falando o seguinte. Você vai chegar lá e vai falar assim, quanto custa esse computador aí? Aí o cara vai responder, esse computador aqui custa 1500. 1500. E aí você vai pensar, 1500? O que é 15? Porque 15 é 15. 100 é 100. 15, 100? 15? Aí dá um tilt no cérebro. 15, 100? 1500? Que número que é esse? 1500. 15, 100 é 1500. Porque pensa, é 15, 15, o 100. É o 100 15 vezes. O 100 15 vezes é 1500. 1500, 1500. Essa lógica de falar 15, 100 não tem em português. Em português a gente fala 100, 200, 300, 400, até o 900 e depois a gente fala 1000, 1100, 1500. A gente fala 1500. 1500. Olha só, em inglês, 1500, você pode falar 1500. É 1500. Porém, não sei porquê, os americanos, muito espertos, eles resolveram, não vamos falar 1500. Não vamos falar, é muito grande falar, é muito complicado falar 1500. Vamos falar 1500. 1500. 1500. Ambos estão corretos. Você pode falar 1500, tá certo, todo mundo vai te entender, mas você pode falar 1500 e eles falam muito mais 1500, pelo menos eu escuto bem mais 1500, que é 1500, que é 1500, do que 1500. E isso confunde a nossa cabeça. Outro exemplo, 3700. 3700 é 3700. É 37, 37, 100. É 37, 100. 37, 100, 137 vezes é 3.700. E eles falam 3700, né? 3.700. Veja que eu poderia, e está certo, falar 3,700. 3.700. 3,000, 3.000. 700, 700. 3,700. Tá certo? Eu acho que a maioria dos brasileiros deve falar assim, né? 3,700. E você fala assim, as pessoas te entendem. Mas os americanos tenderão a falar 3,700, né? 37,100. Só mais um aí para confundir um pouco mais a nossa cabeça, por exemplo, para fixar, né? 5,500. O que é 55? 55, 55. 5,500, 100. 55, 100 é 5.500. Novamente, dá para falar 5,500. 5,000, 5.000. 500, 500. 5,500, 5.500. Mas, sei lá por quê, os americanos olham para sua cara e falam 5,500. E aí você fica, Eu, professor de inglês, eu juro, eu sou professor de inglês. Às vezes o cara manda um 5,500 e eu tenho que parar, peraí. 55, 55, 100, 100. 55 vezes 100. 5, é 5,500. É 5.500 que ele tá falando. Dá um delay, dá um atraso no cérebro. E esse é o problema dos números. Os números em inglês são fáceis, né? Você aprender a falar de 1 a 10, 20, tá, tem a pronúncia ali, mas em geral é tranquilo, é a mesma lógica do português. Só esse ponto que tem essa lógica diferente que confunde um pouco a nossa mente. Então, se você estuda inglês há 8 anos e quando o cara fala 5,500 pra você, você fica, o que é isso mesmo? É normal, eu estudo inglês há 20 anos e eu ainda dou aquela travada nesses números, porque na realidade não tem a ver com o inglês. Na realidade, isso tem a ver com a lógica dos números, que a gente tem uma lógica dos números na nossa cabeça. E quando a gente tem que escutar números em outra língua, já é difícil. Mas quando a gente tem que escutar números em outra língua e com outra lógica, vixe Maria, daí dá o tilt no cérebro total. Então, não se apavore se você achar essa parte do 1500 complicado, difícil. É confuso mesmo e tem mais a ver com a lógica do que com a língua em si.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo então sobre os números. Se você curtiu, não esqueça de seguir aqui o meu canal. Se você não segue, segue aí. E também me segue lá no Instagram, procura Mairo Vergara, que de vez em quando eu posto algumas coisas. Eu vivo aqui nos Estados Unidos, então de vez em quando eu posto lá no Stories algumas coisas aqui da minha vida nos Estados Unidos. Se você quiser conhecer um pouco por aqui, também, né, me siga lá, Mairo. Cuidado que não é Myron Mar, não é. Vou botar na tela aqui. Mairo Vergara lá no Instagram. E também me segue aqui no YouTube. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.